Salve, salve, alunos! Chegamos para mais uma aula de História de Rondônia, aula 18.1. Estamos avançando, hein? O tempo está passando, rapaz, é verdade. Lembrando que vocês que estão agora no ensino médio, vendo aí a aula de História de Rondônia ou História Regional, está havendo assim uma busca pelas informações de tudo que aconteceu aqui na Amazônia, em especial aqui em Rondônia. Por isso que as nossas aulas, elas retratam a história, a memória, a cultura do nosso povo rondoniense, ou rondonianos, rondonianos e rondonienses, né? Quem nasce aqui, quem vem de fora, e quem acaba adotando também a terra para poder viver e construir suas famílias. Na aula 18.1, iremos falar justamente sobre isso, o segundo ciclo da borracha. Tem tudo a ver. Por quê? O segundo ciclo nos remete à chegada de novos imigrantes para essa região, os nordestinos. Em uma aula lá atrás, eu já teria mencionado, quando eu falo sobre o primeiro ciclo da borracha, desde 1870 começa a vir nordestinos para a região de Rondônia, que não era Rondônia na época. Inclusive agora, em 1930, 31, 32, durante a Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45, também vai acontecer a chegada de novos imigrantes. Isso não para, porque a Amazônia era vista como o Eldorado. Nesse caso específico, nós estamos passando pela Segunda Guerra Mundial, aí nós temos o ataque aos trigais da Malásia, nós temos o ataque da base de Pearl Harbor, e aí o mundo se volta para comprar a matéria-prima, que é a borracha, do Brasil. E nisso, o governo cria campanhas para trazer nordestinos para se embrenharem nos seringais e passar a cortar a seringa. Na aula de hoje, vamos falar sobre essa imigração desse povo que veio e que acabou ficando esquecido da floresta amazônica. Mas isso faz parte da nossa aula, você vai ver na explicação. Joga na tela. Na aula de hoje, iremos abordar o segundo ciclo da borracha. Lembrando que o primeiro ciclo, olha aí, aluno, o primeiro ciclo é o ciclo dos índios omáguas, tá? Eu coloquei outro dia numa aula lá atrás, primeiro ciclo. O segundo ciclo, ele é em homenagem aos nordestinos, ao Nordeste. Aos imigrantes nordestinos que para cá vieram. Certinho? Bom, vai haver a ocupação da Malásia na Segunda Guerra Mundial, já falei na introdução dessa aula. Vai acontecer o Acordo de Washington, é esse Acordo de Washington que vai ser celebrado entre o Brasil e os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai investir através desse acordo, e o Brasil, em contrapartida, vai trazer os nordestinos para trabalhar nos seringais, cortar a seringa. Depois teremos a reativação dos seringais da Amazônia e falar um pouco também sobre o soldado da borracha. Eu tenho certeza que vocês tiveram ao longo de suas vidas, seus avós, bisavós, que trabalharam nos seringais e acabaram sendo aposentados, uma aposentadoria mísera, com o título de soldado da borracha. Naquela época, ou você ia para a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, lutar na guerra, ou você ia para os seringais cortar a seringa. Ou seja, da mesma forma que eu tive soldados que lutaram na FEB, eu tive soldados que trabalharam nos seringais cortando borracha. Daí o termo soldado da borracha. Tá bom? A ocupação da Malásia na Segunda Guerra Mundial. Eu quero te lembrar, aluno, que... Vem para mim aqui. Eu gosto de olhar... Olha no meu aluno. Dá aqui dá um close. Um close fecha. Tá bom. Olha só. Na primeira aula sobre o primeiro ciclo, eu falei que o francês Marie de la Condamine foi o cara que traficou, levou, outras palavras,
roubou a semente da seringueira, levando para a Europa, fazendo teste, e aí começaram os plantios da Malásia. Lembrando que o plantio que aconteceu na Malásia acabou superando a qualidade das seringas aqui da Amazônia. Só que quando a Malásia ela entra, está nesse contexto da Segunda Guerra, é atingido, os seringais são prejudicados, o mundo necessitava da borracha, da matéria-prima. Aí foi quando se volta ao Brasil e se faz esse acordo de Washington para poder continuar a fornecer borracha para as indústrias americanas e europeias. Tá bom? Por isso que com o ataque, o avanço, a ocupação, a destruição do seringal da Malásia, então nós temos como pegar, como ter a matéria-prima da Amazônia. Vai acontecer todo um processo. Quer ver? Vamos lá. Segue no quadro. Veja que na Malásia, é só uma imagem, uma imagem que possa figurar como que seria o plantio da Malásia. Eles acabaram plantando assim, ó. Isso aí é um método que o homem criou. Porque na Amazônia, as seringueiras, elas são aleatórias. Eu tenho uma aí com 2 metros de distância, eu tenho uma com 20 metros de distância, eu tenho uma com 100 metros. E o seringueiro, o cara que cortava o látex, quando ele já sabia aonde estava cada seringueira. Dentro da floresta era chamada de estradas, as estradas que levavam até os seringais. Então, nesse caso, ela já foi bem organizada. Ou seja, aqui foi plantado em linha reta, semente por semente. E aí ficava muito mais fácil de você explorar esse seringal. Observe aqui a caneca. Essa caneca, ela está pendurada. E até a técnica é diferente. Por quê? Todas as árvores têm caneca. Todas. Você imagina eu voltar lá para o meu Taipiri para defumar a borracha. Eu trago e levo de volta todas as canecas. Vai ver que vai ter um cesto grande, um recipiente grande que cabe todas essas canecas. Sem contar o peso. Digamos que eu vou andar até o seringal 45 minutos. 1 hora, carregando esse peso, sem precisão. No nosso seringal da Amazônia, o seringueiro, ele cortava uma vara pequena e ficava no chão e aqui ele colocava a caneca. Em cada árvore, ele fazia isso. Ele cortava e colocava a caneca. Cada árvore. Aqui é diferente. Esse sistema, você já deixa a árvore, a caneca na própria árvore. E aí, ele começa com a limpeza, ele limpa o local. Isso daqui, depois que ele limpa, ele começa a cavar e aí todo o líquido vai cair aqui, Observe, esse tipo de corte é um corte virgem. É só de um lado. Depois, eles vão vir cortando aqui o outro lado, Vai ficar assim, Aí chamado corte em peixe. O tarisca é isso aqui. E aqui coloca a caneca. Veja só, aonde eles estão é o tamanho do homem. Aqui está o homem, ele está cortando, certo? Mas tem situações que eles colocam a escada para cortar aqui em cima. E sempre rodeando a árvore. Ou seja, é aqui na frente que é cortado e lá atrás dela também. Até subir. Aí, enquanto eles cortam em cima, embaixo está se recuperando. Aí tem toda uma prática, tem todo um prazo. Quanto tempo leva? Agora, vem para mim. O que não pode me jogar nessa imagem? Isso. Agora, olha só. O que não pode, quando o cara é chamado de manso. O que é um cara manso? Um cara habilidoso.
Um cara que sabe cortar. Porque o nordestino, quando ele vem para cá, ia para os seringais, e quando ele cortava borracha, ele tinha que aprender na maciez, ou na maciota, só na manha. Então, tinha toda uma técnica, você limpar a árvore e fazer o corte superficial para descer o látex. Quando o cara tinha a mão pesada, e quando ele limpava a árvore, e aí fazia o corte, se esse corte ultrapassasse a casca e pegasse do caule, ele matava a árvore. E isso era prejuízo para o seringueiro, para o dono do seringal. É o chamado brabo. B-R-A-B-B-O. Brabo. Não é o bravo, não. Bravo de raiva. Mas é o brabo, o cara que não tem experiência. O manso é o cara que tem habilidade. Então, perder uma árvore dessa, pelo fato de você não souber cortar, é prejuízo. Então, todas essas árvores foram plantadas igualmente. Tá? Vamos colocar a produção altíssima. Eu tenho aí seringais com 1.000, 2.000, 3.000 seringueiras. É muita coisa. Avançamos. Vamos lá. Na sequência, olha lá. O inglês Henry Wickham, o inglês Henry Wickham, foi o autor do furto de milhares de sementes de seringueira da Amazônia. E um dos responsáveis pela decadência do primeiro ciclo da borracha no Brasil. Ele levou sementes de seringueiras para serem cultivadas na Ásia e na Malásia. Ano depois, extensas florestas de seringueiras eram exploradas fora do Brasil, diminuindo em muito as exportações. O Brasil, depois de 1913, viu a produção da borracha declinar. Mas no início da Segunda Guerra Mundial, voltou a produzir em grande escala, como as plantações da Malásia caíram nas mãos dos japoneses. Para os países aliados, como os Estados Unidos, era interessante que o Brasil voltasse a extrair o látex. Mas para isso, tinha toda uma logística. Aí é quando entra em cena o Acordo de Washington. A borracha passa a ser um produto estratégico, porque muitos insumos da guerra eram feitos dela. Cada soldado usava cerca de 16 quilos de material. Ou seja, muitas toneladas de borracha eram necessárias. Diz a historiadora Maria Verônica Secreto. Então a borracha, você vai ver, a borracha vai no pneu dos carros, na base dos canhões, vai no coturno da bota, na bota do soldado, no coturno do soldado, vai em vários outros utensílios, né? Como é que se deu esse Acordo de Washington? Getúlio Vargas ao lado esquerdo e o presidente Roosevelt do lado direito. Vão celebrar então esse acordo. O Japão vai ocupar o sudeste da Ásia e acaba atacando a base naval norte-americana de Pearl Harbor. Essa base estava instalada no Havaí. Nesse contexto, com a perda dos seringais da Malásia pelos aliados, o Brasil deveria fornecer a borracha para a indústria norte-americana. Então, quem vai ofertar esse acordo são os americanos. Porque o principal produtor deles, que era a Malásia, acaba sendo atacada pelos inimigos. Em 1952, os Estados Unidos, à frente, Franklin Delano Roosevelt, e no Brasil, Getúlio Vargas, faz um acordo de Washington. O que celebra esse acordo? O Brasil vai se comprometer em reativar os seringais da Amazônia através de uma operação conjunta com os Estados Unidos. Tudo isso para obterem, de forma bem mais rápida, a matéria-prima, que era a borracha. Espera aí, vem para mim. Como assim, professor? Pois é, o Brasil não tinha cacique, o Brasil não tinha recursos
para levar trabalhadores para os seringais da Amazônia. Visto que, no final do século XIX e início do século XX, já tinha vindo bastante gente para cá. E de onde tirar mais gente? Lembrando que os governos já teriam tido essa fama de ter levado para a Amazônia e os caras não terem voltado. Muito nordestinos. Desta vez, entra em cena o governo americano, que, em conversa com o governo brasileiro, então, ele faz promessas de ganhos, disso e daquilo. Tanto é que havia carros, divulgações para vir para a Amazônia, comboios e mais comboios de carros lotados de gente vieram para a Amazônia. Na promessa, na intenção que agora quem estava bancando era o governo americano. Tanto é, senhores, que, segundo o que consta na história, o governo americano teria pago o governo brasileiro, para que o governo brasileiro pudesse repassar isso aos trabalhadores. Isso foi feito? O que muito tem se falado, não. Inclusive a indenização. Se o governo brasileiro pegou o dinheiro, é aquela coisa, é o atravessador, né? Era para pagar X, pagou metade, ou menos da metade. E o dinheiro acaba sumindo. Bom, pois bem, o governo brasileiro fala que pagou. O fato é que o seringueiro, ele foi abandonado na floresta, à sua própria sorte. E de tanto brigar, ele tinha que comprovar que teria trabalhado nos seringais. Aí é quando ele ganha uma mísera aposentadoria. E esse imbróglio ficou, até um tempo atrás aí. Não, porque vai sair um bom dinheiro. Muitos daqueles que já trabalharam, nos seringais, já morreram. Os filhos estão morrendo também. O meu avô e a minha avó, que teria sido soldado da borracha, os dois, os meus tios sempre falavam que ia ganhar essa indenização e nunca ganhou. E aí ficou. Na verdade, o sindicato, as pessoas ficavam enrolando e tal, dando aquela esperança, mas nunca foi para frente. É uma história amarga, que infelizmente só quem perdeu foi o trabalhador. Nesse caso aí, para poder resolver um problema, mexeram mundos e fundos. Mas na hora de resolver, caíram fora, tiraram o corpo fora. Tá bom? Na sequência, vamos lá. O objetivo desse acordo de Washington era reativar os seringais para que os mesmos pudessem ter a produção em larga escala, ordenando a isso a produção para suprir a necessidade das nações amigas. O governo brasileiro é o atravessador. O governo brasileiro vai corresponder ao projeto do Tratado de Washington para fornecer a matéria-prima para a nação amiga que era os Estados Unidos. Surge então aí o Batalhão da Borracha. Olha aí. Bom, lá no Nordeste, em várias partes do Brasil, quando recrutava essas pessoas, dava até a ela o direito de escolher. E aí, tu queres ir para os seringais, cortar a seringa, ou você quer ir para a FEB, lutar na guerra? Bom, muitos não quiseram ir para a guerra, lutar em Nápoles, lá na Itália, e resolveram ir para a Amazônia. Mas mesmo assim, serão chamados de soldados, todos eles. O Batalhão da Borracha e o recrutamento de soldados foi no Nordeste brasileiro. Professor, por que o Nordeste? Porque é uma área crítica, uma área pobre, ainda mais o sertão nordestino. Uma área que não tem emprego. A terra é ruim de plantar, de colher, quase não chove. Então tiraria esse sertanejo ali daquele sofrimento, traria para a Amazônia, que tinha muita chuva, muita terra, o solo é bom. Mas mesmo assim o cara com uma cabeça, 2 meses de gado, fica esperando chover.
caiu o milagre do céu para ver se ele possa colher alguma coisa. Nisso foi criado o CAETA, Comissão e Encaminhamento de Trabalhadores para a Amazônia. O CAETA estava carregado de contratar e conduzir o nordestino até a região do norte. E a SENTA, Serviço de Encaminhamento dos Trabalhadores para a Amazônia, era um outro órgão. Seria muito fácil para o governo brasileiro colocar a culpa nesses dois órgãos. Não! O governo repassou para os órgãos. Se eles não pagaram, a culpa é do governo. E aí, como eu falei, fica nesse imbróglio. Um passa a culpa para o outro. Só quem perde lá no final é o trabalhador. Olha essa imagem. Pau de arara. Professores viram assim? Pois é, cara. Assim. Não tinha nenhum conforto? Não. Nesse caso aí, alunos, eles já estavam sendo levados para os seringais. Eles já chegaram aqui. Esses órgãos ficariam responsáveis pelo recrutamento e condução dos nordestinos até os seringais. Então, eles chegavam, me joga nessa imagem, eles chegavam até Porto Velho, vamos lá, eles chegavam até Porto Velho, e aqui no estádio Aloysio Ferreira, tinha uma área bem grande, parecia um curral. Ali, eles iam fazer exercícios físicos. Ali era feita a triagem. Olha, você vai para tal seringal, você para tal seringal, você para tal seringal. E aí, davam a eles esse material aqui, ó. Existia um uniforme, tá? Com um chapéu bem grande, questão do sol, tinha a sua boroca, que é uma mochila, e eles, uma parte indo de carro até os seringais, uma outra parte indo de trem até os seringais. Jaci Paraná, Mutum Paraná, Abunã, Iata, tudo aquilo ali era seringal. Então era levado pela ferrovia Madeira Mamoré. E os outros que não podiam ir com a ferrovia, iam com esse carro aqui. É o chamado pau de arara. Lembrando que os caras passaram aí, ó, vários dias da estrada para vir do Nordeste para a Amazônia. Alegres, felizes, porque chegaram, vamos trabalhar. É o sonho, a esperança. Não sabia o que vinha pela frente. Ok? Diferente do primeiro ciclo, o cara que chegava aqui veio por conta própria. Ou também era convidado para poder vir. Ali era mais punk. Aqui vai ser mais tranquilo. Tá bom? Olha aí o seringueiro cortando. Oh, me deixa mesmo. Reativação dos seringais na Amazônia. Esse corte, se não me falha a memória, é um corte virgem. Porque ele pega aqui de cima, ó, aqui de cima, certo? Aí vem pra cá, depois vem pra cá. Ele já foi em esquema de peixe. Esquema de peixe é assim, ó. Pá, 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 pá. É, do jeito que tá aqui, ó. Colocava a lamparina na cabeça, ó, o chapéu do seringueiro. Essa lamparina é porque ele saía para trabalhar meia-noite. O seringueiro. Ele saía para a estrada, para o seringal, meia-noite. Chegava lá, começava a cortar a seringa. E até umas 3h30, 3 horas da madrugada. À noite, no escuro. Não, a lamparina. A lamparina só iluminava a frente. Era para isso. Cortava. Quando ele fazia o corte, ele deixava aqui a caneca. Estava pingando ali. Aí ele fazia a primeira refeição, 3 horas, 3h30. Descansava um pouco. Aí ele voltava, recolhendo todas as canecas. E deixando ela no canto lá. Aí ele ia para o Taipiri fazer a defumação. Claro que todo seringueiro tinha uma espingarda. Para quê? Para se livrar de uma onça ou de índio, o que mais tinha. O objeto mais caro do seringal era a espingarda. Então tudo era negociado através da borracha. O cara ia para cortar a seringa, passava 15, 20 dias. Para ele ir para a floresta,
ele tinha que fazer uma compra. E ele comprava na taberna do seringal. Tudo atravessado. Então ele pagou ali, ele fez uma compra de R$300. O que ele conseguiu fazer deu 400. Então ele vai pegar, vai vender, vai sobrar 100. Mas esse 100 já está comprometido. Cara, ele nunca conseguia quitar a dívida no barracão. Alegando que o preço da borracha caiu, alegando que o produto também subiu, e aí o seringueiro sempre ficava patinando. Vamos lá. O período da Batalha da Borracha, alguns também chamam de período de segundo ciclo da borracha, que vai de 42 a 45 no contexto da Segunda Guerra Mundial, quando a Amazônia teve novamente, embora por pouco tempo, um aumento na procura e produção da borracha financiada pelos Estados Unidos. Com o alistamento de nordestino, Getúlio Vargas minimizou o problema da seca no Nordeste. E, ao mesmo tempo, deu um novo ânimo à colonização da Amazônia. Como os seringais estavam abandonados, e mais de 35 mil trabalhadores permaneciam naquela região. O grande desafio do governo era aumentar a produção anual do látex, de 18 mil para 45 mil. Isso de acordo com o que previa o Tratado de Washington. Agora, será que o seringueiro vai querer se inscrever nesse programa? Que tipo de benefício? Eu já tenho um seringueiro ali desde o final do século XVIII, XIX, na região da Amazônia. Já tinham passado por promessas e não foram cumpridas. E agora, durante a Segunda Guerra Mundial, como é que fica? Se o cara não tem o que fazer, ele vai pegar isso daí. Ele não tem nada a perder, já está na Amazônia mesmo. Então é uma forma de ganhar um dinheirinho, um trocado, pelo fato de já estar ali, ter a terra. Gente, se você for ver boa parte da Amazônia, ali mesmo em Humaitá, abaixo tem um seringal, vários seringais, inclusive o Paraíso, onde Ferreira de Castro acabou passando alguns meses lá, alguns tempos, e fez um livro chamado A Selva, abaixo de Humaitá. E foi até agora transformado em filme, o Seringal do Paraíso. Além do CETA e da CAETA, foram criados pelo governo da época, visando dar suporte à Batalha da Borracha, a Superintendência para o Abastecimento do Vale do Amazônia, chamado de SAVA, que era o Serviço Especial da Saúde Pública, também a CESP, e o Serviço de Navegação da Amazônia e Administração do Porto do Pará, que era a SNAP. Criou-se ainda a instituição chamada Banco de Crédito da Borracha. E aqui em Porto Velho, nós também tivemos esse Banco da Borracha, que seria transformado em 1950 no Banco de Crédito da Amazônia. E hoje, Banco do Estado da Amazônia, que é o BEA. Certinho? Aqui em Porto Velho, nesse período, nós teremos, lá pelo ano de 1952, o surgimento do Banco da Borracha. Fica ali na Dutra, aqui no centro de Porto Velho. E esses bancos, eles surgiram justamente para abrir crédito, dar suporte ao seringueiro, ao seringalista. Então, observe que toda uma estrutura foi montada. A SENTA, a SAVA, o CESP. O CESP, que é o Serviço de Navegação na Amazônia, CESP, não, Serviço Especial de Saúde Pública. A CESP depois se transformou na SUCAM, que depois se transformou na Fundação Nacional de Saúde, FNS. Louco, né? Muito tempo. Milhares de trabalhadores de várias regiões do Brasil foram compulsoriamente levados à escravidão por dívida e à morte por doença. Aluno, eu digo mesmo, se naquela época existisse
a justiça que temos hoje, tudo é serviço análogo à escravidão. Esses caras estavam ferrados. O governo Vargas estava ferrado. Só que não tinha lei para isso. A lei não chegava até. A lei estava sendo criada ainda. A de 1988, que a Constituição, vai ter uma abrangência maior. Então, muitos nordestinos que para cá vieram, ficaram presos à terra por escravidão da dívida. Eles não conseguiam pagar a dívida. Eles não conseguiam voltar para suas terras. A promessa de dinheiro fácil foi ilusão. Quando muitos deles também acabavam morrendo nos seringuais, a morte causada pela malária. Olha aí. Só do Nordeste, que vieram para a Amazônia, foram 54 mil trabalhadores. Sendo 30 mil só do Ceará. Nordeste, senhores, eu tenho ali Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, ali João Pessoa, né? Paraíba, Pernambuco, Recife, Maceió, né? Sergipe, a galera que veio, ali o pessoal do Piauí, da Bahia, muita gente. Olha aí o soldado da borracha. Vejam, senhores, quais eram os instrumentos. Lembra quando eu falei lá atrás que eles cortavam uma vara e colocavam a caneca? Olha aqui. Era esse daqui, ó. Ali o que vocês viram que eles ligaram tudo alinhadinho, ali já foi intencional. Estava cortando, mas do lado eu tinha quem? A espingarda. O produto mais valioso e mais caro. Essa era a boroca. Essa boroca é a mochila dele. Colocava nas costas. O sapato de borracha, que era confeccionado. Aí eu tenho aqui o balde, eu tenho a caneca, e aqui a faca de corte, de limpeza. Aqui limpava, essa aqui limpava, essa aqui fazia o corte. Uma pequena machadinha, e aqui outros utensílios. O coldre dele com a faca. Aí, isso aí é o soldado e suas ferramentas. Era assim que era exibido. Segundo ciclo da borracha, ele vai de 39 até 45, é o chamado ciclo nordestinos, como vocês viram lá atrás. Olha aí, a chegada do soldado de borracha aqui. Eles não vieram assim, lá do Nordeste, pau de arara. Algumas literaturas falam, mas não dessa forma. Não tem condições, não aguenta. Olha aqui os programas. Senta. Serviço de encaminhamento dos trabalhadores da Amazônia. Senta. Senta. É o serviço de encaminhamento do trabalhador para a Amazônia. Todos alegres, carros e mais carros, lotado. Não sabiam o que esperava por eles. Quando chegava a Porto Velho ou a qualquer outra parte da Amazônia, recebiam vítimas, percebiam que foram vítimas de uma propaganda enganosa e de uma ideologia de guerra, onde era necessário salvar a pátria do perigo que ameaçava. Eram conduzidos aos seringais e se deparavam com a precária condição de trabalho, isolamento e doença. Caíram num golpe, senhores. Tiveram que aprender a cortar a seringa, colher o látex e defumá-lo e fazer a pela de 15 quilos. É uma arroba. Migraram para a Amazônia em torno de 56 mil pessoas, incluindo os dependentes e trabalhadores. A maioria proveniente do Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e Bahia. Olha essa alegria. Vieram para a Amazônia dois grupos de imigrantes. Os primeiros eram os retirantes da seca. O segundo era os arigóis. Olha aí o que eu estou falando. Ali, eles eram colocados todos enfileirados,
naquela região ali do estádio Aloysio Ferreira, os arigóis se concentravam ali. Tanto é que aquele bairro vai ser chamado de Arigolândia, porque muitos passaram a morar naquela região. Foram recrutados e submetidos a rigorosos exames médicos. Tinha que ser solteiro entre 18 a 25 anos. Então, era uma força de trabalho bem exponencial. A espingarda sempre atrás, a mochila. Para muitos trabalhadores, este foi um caminho sem volta. Cerca de 30 mil seringueiros morreram abandonados na Amazônia. Morriam de malária, febre amarela, pegava hepatite e muitos eram atacados por onças, por cobras e escorpiões. Olha aí, eles se exercitando. Da mesma forma que ia para o exército, também ia para os seringais. Tinha essa ideia. Não, nós precisamos trabalhar o físico, ver como é que você está. Porque no seringal você vai andar quilômetros e quilômetros. Você vai carregar peso. Então, para ver como é que estava o teu condicionamento físico. O governo brasileiro também não cumpriu a promessa de reconduzir os soldados da borracha de volta às suas terras, depois que acabasse a guerra. Reconhecido como heróis e como uma aposentadoria equiparado ao dos militares. Seria isso, olha, quem for trabalhar vai sair como herói. Esses aí são os soldados da borracha. Quando você vê um boina azul, igual esse senhor aqui, é um combatente. Um combatente da Segunda Guerra Mundial. Paralelo a ele, eu também terei outros combatentes, mas dos seringais. É do mesmo período. Enquanto uns foram para a Europa, outros foram para a Amazônia. Infelizmente, o governo brasileiro ele não consegue trazer de volta os imigrantes que estavam na Amazônia. Eles foram abandonados à sua própria sorte. Ficou por lá. Pouquíssimo, vem para mim, pouquíssimo voltaram para suas terras, pouquíssimos. Mas ficou aí. Bom, eu vou deixar para vocês esse material complementar, os soldados da borracha. Tombaram mais brasileiros na Amazônia do que nos campos da Itália. Isso é verdade. No campo da Itália foram 446 soldados que morreram, enquanto na Amazônia foram muito mais. Daqui a pouco eu volto para fazer aquela revisão de 5 minutos. Não sai daí não, é muito rápido. Tchau, tchau.